Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis. É o penúltimo romance que Machado de Assis publicou. Agora, um breve resumo sobre esta obra. O romance Esaú e Jacó começa com a visita de Natividade, grávida de gêmeos, e sua irmã Perpétua a uma cabocla do Moro do Castelo. A futura mãe queria conhecer o destino dos filhos gêmeos, Pedro e Paulo. A previsão da cabocla é animadora. Serão grandes. Isso, porém, não é suficiente para desfazer a inquietação de Natividade, que se preocupa com as possíveis brigas dos irmãos ainda no ventre. Ao chegar em casa, a mulher relata as previsões a Santos, seu marido. O homem fica feliz, mas resolve procurar o amigo e mestre espírita Plácido para saber sobre as brigas. O amigo tranquiliza, afirmando que os meninos seriam grandes homens e por isso brigavam antes mesmo do nascimento. Pedro e Paulo crescem idênticos, fisicamente, mas completamente diferentes na personalidade. Paulo, republicano, ingressa na faculdade de Direito e Pedro, monarquista, cursa medicina. Ambos encantam-se por Flora, filha do político oportunista Batista e de Dona Cláudia. Com a nomeação de Batista para presidente de uma província do norte, a jovem, dividida entre os gêmeos, se desespera, sem querer deixar o rio. Com a proclamação da República, a moça acaba permanecendo na cidade. No entanto, ainda indecisa, resolve ir para a casa da Rita, irmã do conselheiro Aires, e assim ter mais tempo para escolher um dos irmãos. Antes de decidir, a jovem adoece e morre. Os irmãos sofrem, mas logo dão curso às suas carreiras. Os dois se enfrentam na vida política, como deputados, em lados opostos no parlamento. Com a morte de Natividade, atendendo a seu último pedido, cessam os desentendimentos. A paz dura pouco. Logo os irmãos voltam a trocar farpas e terminam separados. Agora, vamos falar sobre algumas informações que o livro nos traz. O autor deste romance é Machado de Assis. Ele foi publicado no idioma português e no Brasil. O gênero é romance. O lançamento do livro foi em 1904 e a linha temporal que ele ocorre é do século XIX. Os principais personagens são Pedro, Paulo, Natividade, Santos, Flora e Aires. O esquema narrativo é complexo, pois há um narrador em terceira pessoa que também dialoga em primeira pessoa com o leitor. Este narrador interfere na história, fazendo comentários ao longo dela. A história se desenvolve na cidade do Rio de Janeiro, com diversas referências a localidades ainda hoje existentes, como Moro do Castelo, Botafogo, Andaraí e outras. Mas no fim do romance, a ação se desloca durante algum tempo para Petrópolis. Além do romance retomar passagens bíblicas, também faz referências à mitologia grega. Além disso, também faz referências a provérbios populares e também a datas históricas. O período histórico que narra a história de Esaú e Jacó é marcado pela transição do sistema monarquista para a república. Esta obra foi fraca para a época e até os dias atuais, pois a crítica literária pouco menciona este romance. Porém, mesmo o romance sendo fraco para a época, ele recebeu muitos elogios. Esaú e Jacó é um dos romances menos analisados pelos estudiosos machadianos. Ao decorrer do livro, pensamos que Aires é o autor, mas na verdade, após alguns capítulos, percebemos que ele é um dos personagens. Achamos isso pois o livro foi inspirado em um livro escrito por Aires, que são suas lembranças. Este livro foi encontrado e foi editado e publicado por outra pessoa que não sabemos quem é. Flora, a personagem pela qual os gêmeos estão apaixonados, é, na verdade, segundo alguns autores, uma metáfora para o Brasil. Os irmãos Pedro e Paulo, ou seja, monarquia e república, brigam por Flora, ou seja, pelo Brasil.